Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quartas com a K. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a amamentação. Eu convidei, a Janice. A Janice, ela é consultora de amamentação, uma parceira minha. E eu convidei ela para a gente falar sobre amamentação, para a gente falar sobre esse momento, da vida da mulher, da mãe, da puérpera, que é um momento muito, às vezes, estressante, E nós vamos falar sobre isso e sobre os mitos e verdades, que permeiam aí esse momento. Vou aguardar vocês entrarem, boa noite, sejam bem-vindos, a essa live. Eu fiquei muito feliz da Janice ter aceitado o convite, porque eu sei o quanto esse assunto de amamentação ele é importante. Ela já está aqui. Pede aí para participar, Janice. Se você não conseguir, eu mando um convite para você. E nós vamos falar, os mitos e verdades aí que estão em volta aí da amamentação. O que você, que é mulher, precisa saber para poder te ajudar nesse momento. Já convidei ela aqui, ela já está entrando, para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindos, Leiriane. Ei, Janice. Ei, Karine. Como que você está? Tô ótima. Tem tanto tempo que eu não faço live, tô com o coração meio acelerado. Dá um friozinho na barriga, né? Dá, não é? Mas eu tô adorando. Nossa, é bom quando a gente é convidado. A gente fica pé menos ansioso, eu acho, quando a gente é convidado. Mas tô muito feliz. Eu tô nessa quartas com a Kai já tem um tempo, eu acho que eu já tô começando a acostumar com as lives. Não, mas é mesmo. Tudo prática, rotina, quando vai virando rotina, né? E esse também hoje, com essa questão da pandemia, a gente tá se acostumando mais ao virtual, eu acho. Se acostumando mais a esses bate-papos virtuais, tá se tornando algo mais rotineiro, Com certeza, isso é mesmo. Mas é muito bom para vocês, Quem tem tomado as iniciativas aí de divulgar informação de qualidade, eu bato palmas mesmo, assim, para vocês, porque é um trabalho, É uma dedicação e é um exemplo mesmo a ser seguido e é muito bom, porque quando a gente transmite conhecimento, a gente está permitindo um mundo melhor, Pessoas mais conscientes. Uhum. Eu tô colocando aqui o tema. Enquanto eu coloco aqui, vai se apresentando pra gente, Janice. Fala sobre o seu trabalho. Vou arrumar meu cabelo aqui, dar uma ajeitada. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, Eu sou a Janice. Eu sou enfermeira, Minha formação é enfermagem, então eu sou enfermeira já há 17 anos. Sou mãe da Clarice, de 4 anos e meio. Sou especialista em cuidado materno-infantil com foco em amamentação. Então, há 3 anos eu estou aí na região do Vale do Aço com a prestação de serviço pela Mama e Ama Consultoria, que foi uma idealização minha. E estou prestando serviço aí às famílias, às mães, nesse contexto da amamentação, tentando aumentar as taxas de amamentação do mundo, e que as mães consigam atingir o desejo de amamentar, que a gente sabe que muitas querem, mas muitas não conseguem por diversas situações, Isso, verdade. Pensando nisso mesmo, Janice, que eu tive essa iniciativa, de te convidar, porque eu sei que amamentar não é uma tarefa fácil, Amamentar, ela requer uma entrega da mãe, mas também conhecimento, o que muitas pessoas não sabem, Amamentar não é algo simples, tipo, chega e amamenta. Existe várias coisas por trás da amamentação que a gente precisa saber. Por isso que conhecer e saber é muito importante. E quando eu sugeri esse tema, de mitos e verdades sobre a amamentação, é porque eu sei que existe muito mito social em torno da amamentação que acaba prejudicando até o andamento da amamentação, porque as pessoas elas disseminam esse conhecimento do senso comum,
esse conhecimento que vai passando de geração em geração, mas que não é um conhecimento científico, que não é um conhecimento baseado em evidências, é um conhecimento baseado nas histórias, né, do fulano, do cicrano, que deu certo, que não deu certo. E tentativa e erro na amamentação, eu vejo como algo muito arriscado. Eu acredito que, por isso que eu acredito tanto nas consultoras de amamentação, como uma ferramenta mesmo para salvar, digamos assim, a amamentação. Porque se a gente for escutar tudo que a gente ouve das pessoas no momento que a gente está amamentando, realmente a gente deixa de amamentar. É. Infelizmente, a maioria até a gente chama das crenças, elas são limitantes de forma negativa, né? Uhum. A grande maioria das crenças não são impulsionadoras para o aleitamento, geralmente elas puxam essa mãe para desistir, né? Isso. Então, por isso que entra aí o trabalho do consultor, que cada dia tem sido mais divulgado, mais conhecido, para a gente trazer essa possibilidade da mãe e ela entender que é possível, mas que sim, existem muitos fatores que interferem nesse natural de se amamentar, né? Que não Uhum. é só instinto e não é só amor. Então, é um processo de aprendizado e tem, sim, interferências fisiológicas, interferências do ambiente que geram. Infelizmente, a gente hoje, as taxas são pequenas, principalmente por essas interferências negativas mesmo de gerar crenças limitantes nessas mães, né, em relação ao aleitamento Uhum. materno. Sim, e nas pesquisas científicas, né, dentro da psicologia, quando a gente estuda, a gente percebe que existe um alto número de mães que desejam amamentar, né? Quando fazem pesquisas, a maioria das mães, né, em cerca de 80%, fala que quer sim amamentar a criança, que faz questão de amamentar. Só que desses 80% dessas mães que querem amamentar, às vezes só 30% chega à amamentação até os 6 meses. Né? Muitas desistem logo no primeiro mês, logo na primeira tentativa. E aí que a gente entra, né? A questão do conhecer. Hoje, aqui no meu Instagram, eu coloquei alguns tópicos, né? O pessoal respondeu uma enquete rápida para ter mais ou menos uma noção do que seria mito e do que seria verdade, né? E eu percebi que, assim, algumas perguntas o pessoal respondeu, assim, 100% de que era mito mesmo e tudo, mas algumas gerou dúvidas. Algumas, e ficou meio a meio. O pessoal não soube muito bem se era mito ou se era verdade, né? E aí Eu eu até coloquei. acompanhei a enquete, eu achei até legal, porque muitas deram 100%, né, que foram, Uhum, né, ou eram mitos ou eram verdades, então quem respondeu estava consciente, né? Então isso já é sim, um bom sinal, né? sim, e muitas pessoas responderam, né? Porque foi uma enquete rápida, e aí eu vi que e quando se trata assim de algumas coisas, o pessoal já está sabendo. Agora, outras Sim, coisas mais assim críticas, né? As pessoas ainda não estão conseguindo discernir se é verdade ou não, porque isso já está muito inserido aí na é. sociedade. E quando, na realidade, inicia o processo de aleitamento, que vem o puerpério, e elas entram numa fase de fragilidade né, por diversas questões mesmo, às vezes o que ela tinha certeza que era verdade ou que era mito, ela já começa a meio que ficar na dúvida. Né? Sim, Aquilo porque a influência externa, né, as pessoas começam a dar os palpites e tentam convencer, e a mulher está tão, né, ela não está dormindo direito, ela está cansada, ela está com o bebê chorando. E às vezes ela começa mesmo, nossa, né? Ela esquece, é como se ela esquecesse o que ela já sabia, né? Por isso que o exatamente. fortalecimento no pré-natal, né? O fortalecimento de cabeça mesmo, de fazer esses pensamentos, de se empoderar, é muito importante para quando ela chegar no puerpério, ela tá realmente fortalecida e tendo certeza do que realmente ela quer e do que ela realmente sabe, né? Exatamente, porque a mulher fica nesse estado de fragilidade emocional e quando o outro fala algo com ela nesse lugar muito frágil, ela acaba não conseguindo se defender, não conseguindo sustentar a Isso, opinião, né? E acaba desistindo com de algo que certeza. até que ela estudou, mas porque não se fortaleceu o suficiente para sustentar aquilo que ela queria fazer. Isso Bom, mesmo. então vamos começar. Primeiro que eu coloquei aqui.
né? Que foi uma que gerou uma dúvida no pessoal. Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai produzir. A mãe produzirá. Lá na enquete o pessoal ficou com dúvida. E aí, como é que é? Mas essa sim, se a gente for pegar o pé da letra, quanto mais o bebê mamar, mais vai produzir leite, é correto. É isso mesmo. Só que qual que é o detalhe aí? O bebê está realmente mamando? Ele está realmente fazendo uma sucção nutritiva, que ele está extraindo, que ele está drenando leite, que é o grande detalhe, que às vezes a grande maioria das mulheres acham que o bebê está mamando pelo fato do bebê estar abocanhado no seio materno, né? Acham que o bebê está mamando e na realidade o bebê não está mamando, ele não está fazendo uma sucção nutritiva. Muitas vezes ele está fazendo uma sucção não nutritiva, que é o chupetar, né? Mas o que faz produzir, assim que o bebê nasce, né, que é retirado da placenta, a produção de leite, ela começa com a ordenha, com a extração do leite, via sucção do bebê, via ordenha manual, via ordenha de bomba. Então, por essa estimulação. Então, quanto mais o bebê suga, mais informação é levada para o cérebro, para a liberação de dois hormônios. São a prolactina, que faz a produção do leite, e a ocitocina, que faz a ejeção do leite, ou seja, a liberação do leite ali no mamilo. Então, quanto mais suga, mais produz. Por isso que a gente fala que é a livre demanda. É você sempre ofertar este leite para o bebê, esse peito para o bebê. Mas uma livre demanda consciente da efetividade da mamada, né? Então, essa mãe ela tem que ter consciência do que é uma sucção nutritiva e o que não é uma sucção nutritiva, ou seja, a sucção não nutritiva, porque o bebê ele vai ao seio para as duas sucções. Ele vai para se alimentar, ou seja, para encher a barriga, e ele vai para se acalentar, né? Para uma acolhida, para ficar com a mãe, para se sentir seguro. Então, quanto mais suga, mais produz. Por isso, o risco, por exemplo, de utilizações de bomba sem critérios. Por quê? Porque a bomba você está ali estimulando uma sucção, você está tirando leite, então você está estimulando uma produção. E quando você estimula além do necessário, o risco são as complicações mamárias, ou seja, muito leite para menos demanda. Bacana. E é o que eu vou ver se amanhã eu posto. No meu Instagram já tem alguns vídeos de sucção, mas eu vou ver se amanhã eu posto um vídeo, se eu não me engano, de uns 3 minutinhos, e ele mostra bem uma mamada, assim, para a mãe ter uma noção de uma sucção nutritiva e já no final de uma sucção não nutritiva. Ah, bacana. E é importante porque senão a mulher acha assim, o filho tá mamando demais. Vamos falar dentro dessa mamada nutritiva. Ele tá mamando demais e a mulher pode achar que tá sem leite, né? Porque o bebê tá mamando. E aí a mulher acaba achando que tá sem leite. E ela acha tempo de mamada, né? Tempo no peito não significa qualidade de mamada, né? Então, quando uma mãe já fala comigo assim, meu bebê tá ficando 1 hora no peito, eu já estranho. Né? Por quê? Porque provavelmente é um bebê que ninguém aguenta ficar 1 hora sugando nutritivamente. Sucção é trabalhoso, gera esforço, gasta energia. Então, geralmente, as mamadas, elas são mais rápidas, né? Por isso a gente não define um tempo de mamada. Mas às vezes uma mamada de 10 minutos é uma mamada extremamente efetiva. Às vezes é um bebê que fica saciado, em vez de um bebê que às vezes fica 40, 50 minutos no peito. Então, tempo de mamada, aí a gente até entra um pouco de mito e verdade, tempo de mamada não quer dizer que o bebê está mamando mais. Às vezes é até o contrário, quanto mais ele fica no peito ali naquele momento, agora é um momento de mamada. O bebê ficou 50 minutos, você pode ter certeza que ele não está fazendo sucção nutritiva durante 50 minutos. Então, tempo de mamada não é qualidade de mamada. É interessante. E aí leva-se à exaustão. Por isso que amamentar cansa, mas a gente, se está na exaustão, pode saber, a gente tem que identificar o processo para ver se tem alguma coisa ali que está errada. Que não está tendo efetividade na amamentação. Sim, é interessante você falar que quando eu amamentava a Sofia, nos primeiros dias, ela mamava muito pouco. Tanto que eu contava no relógio, porque eu ficava assim, gente, essa menina não tá mamando.
que ela mamava tipo 3, 4, 5 minutos e já largava. E meu peito ficava muito cheio de leite. Eu achava que ela não estava mamando, né? Só que ela estava ganhando peso. Eu levei, com 7 dias, levei no pediatra. Ela estava ganhando peso e eu falei, olha, que a médica tinha falado assim, coloca 10 minutos num peito, 10 minutos no outro, lá na maternidade, né? E aí eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Que ela só mama 3 minutos, 4 minutos. Só que é Isso porque mesmo. nesses 4 minutos ela mamava muito, uma quantidade suficiente, ela ficava saciada e tudo bem, né? Eu tive muita produção de leite, só que ela não, como é que eu poderia dizer? Ela não dava conta, tipo assim, ela mamava e aí com o tempo meu corpo foi produzindo menos, né? Foi regulando a E isso vai quantidade. adequando a necessidade dela, né? E isso foi regulando a quantidade, e aí, só que aí eu tirei isso da minha cabeça. Eu tive a consultora, né, de amamentação comigo na época, e aí eu tirei isso da minha cabeça, porque se eu fosse olhar a orientação do médico pediatra do hospital, estava errado. Que ela É. mamasse só, eu teria que dar 20 minutos ali de peito, e não dava, não tinha como. Então, por É. isso que é bom a Porque gente ter informação. isso, e é um processo que você vai conhecendo, né? Vai aprendendo. Então, assim, por isso que a gente não fala, não tem tempo de mamada, né? Mas a gente Uhum. fala que tem um tempo médio, que às vezes tem bebê que mama com 7 minutos, tem bebê que mama com 10, 15. Então, uns 25 minutos dos dois peitos é um tempo de mamada bom, é um tempo de mamada razoável. Então, a gente junta isso com o comportamento do bebê, com o acompanhamento do ganho de peso, com a quantidade de xixi, a quantidade de cocô. Então, a gente vai juntando fatores nesse processo, né? Mas e Uhum. isso é um mito muito grande, né? Ah, 15 minutos no peito, 15 minutos no outro, né? E não existe isso, não existe esse padrão, né? Então, a mãe tem que ter consciência de efetividade mesmo. E até a mãe, igual você falou assim, você ainda estava encorajada, estava consciente. A grande maioria das mães confia no profissional que ela recebeu essa informação e aí ela fica insegura, né? E aí, Sim. nossa, será que o meu bebê tá mamando direito? Não tá? E às vezes ela tá até percebendo que o bebê tá engordando, tudo, mas mesmo assim, no fundo, ela tá um pouco insegura. Então, eu sempre falo, sinta o seu instinto, mas é preciso ter consciência do processo dessas informações da amamentação, né? Porque a gente não tá vendo, a mulher não tá vendo o leite saindo. Então, muitas, para elas acreditarem nisso, elas demoram, né? É um processo de amadurecimento delas. Sim, é um processo de aprendizado, né? A amamentação é um processo de aprendizado para a mãe e para o bebê. Então a gente tem que dar esse tempo para a mãe aprender a amamentar e tempo para o bebê aprender a mamar também, né? E é interessante que nos atendimentos a gente pega os dois lados. A gente pega mães que já são preocupadas, que acham que o bebê não está ganhando, ele está ganhando, e já tem mães que acham que o bebê está ganhando e o bebê não está ganhando. E às vezes a gente Uhum, chega, o bebê está perdendo peso e a mãe não está percebendo. Que é uhum. a minoria, que a grande maioria acha que o bebê não está ganhando, né? E às vezes até complementa, ou já procura mais consulta para ter segurança mesmo. Sim. Um outro mito que eu coloquei aqui é que a criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas. Esse mito também foi uma coisa que o médico falou comigo no primeira consulta pré-natal, que eu só podia dar de 2 em 2 horas, não podia dar antes, né? Isso é um mito, até porque é isso, né? O bebê, igual a minha frase mesmo, é amamentar é muito mais que nutrir, né? É a mãe que deseja amamentar, ela tem que compreender que a amamentação não é somente uma nutrição para o bebê ganhar peso, para o bebê se alimentar, mas o peito é um acalento. A criança ela precisa do chupetar na mama, que é a sucção não nutritiva. Então, às vezes, aí a bebê está super satisfeita, mamou bem, tudo, mas aí daqui a uma hora ela tá querendo peito, porque às vezes ela tá meio insegura, ela quer o acolhimento, ela quer estar mais próxima da mãe, e às vezes é a mãe mesma, não adianta às vezes ser outro cuidador, né? Por isso Uhum, que a amamentação requer, além de amor e instinto, principalmente desejo, disponibilidade e disposição. Porque, além de nutrir, a criança ela quer o colo da mãe, ela quer esse chupetar na mama que muita gente fala que na realidade não pode, mas pode e deve, né? Deve chupetar. Só não deve ficar só chupetando, porque se ficar só chupetando vai levar à exaustão, ou seja, esse bebê não está se saciando
por algum outro motivo aí no seio. Então, não tem Sim. regra. O leite materno, ele tem uma digestão mais rápida, né? Então, um bebê menor, né? Quanto mais novinho o bebê, menor o tamanho do estômago. Então, ele vai receber menos volume de leite a cada mamada, né? A cada refeição. E a digestão vai ser mais rápida. Então, a gente espera-se que o bebê ele vá mais vezes ao peito. E lembrando que a gente não sabe o volume. Às vezes ele vai mamar 15 ml num horário, às vezes no outro ele vai mamar 30 ml. Então, como é que a gente vai considerar, agora ele mamou muito, agora ele mamou pouco? A mãe, com o tempo, ela já vai percebendo quando ele fica mais saciado, quando ele está realmente com fome. Nossa, agora ele estava com muita fome, ele mamou vigorosamente. Não, agora ele só deu uma mamada, só tipo como se fosse um lanchinho mesmo. Então, não existe isso. Mas as mães, depois, elas já vão vendo um padrão, elas vão conhecendo o padrão do seu filho. Então, por isso que a primeira semana, primeiros 15 dias, principalmente o primeiro mês, não dá para a gente saber, né? Porque cada criança... Então, às vezes, tem criança que vai mamar de 1h30, tem criança que, às vezes, vai ficar 3 horas. Mas isso também não é uma rotina. Às vezes, um dia ela está de um jeito, no outro dia ela está... Então, é sempre importante observar padrão de mamada e você começar a observar o comportamento do seu bebê para você ter certeza e confiança no seu aleitamento materno, entendeu? Por isso, por exemplo, hoje, né, as mães muito independentes, às vezes já tá com recém-nascido, precisa sair para resolver alguma coisa, né? Falando fora de pandemia, né? Preciso resolver, autônoma. Então, eu sempre, até falo com a mãe, sempre deixa um leite ordenhado, deixa um alimento, porque às vezes ela acha, eu mamou agora, ele não vai pedir. Pode ser que daqui a 40 minutos ele peça um pouquinho, entendeu? E aí o cuidador que fica com a mãe, ele vai ficar tenso, né? Porque você imagina, se o bebê tá com fome, ele tem que alimentar. Então eu sempre falo, deixa leite armazenado, né, para essas situações. Não saia sem deixar uma segunda opção, né? O leite aí armazenado para o bebê. Porque é ruim se o bebê chorar, então, porque não tem essa regra. Mas com o tempo, essa mãe começa já a conhecer melhor o seu filho, aí ela já fala, meu bebê mama tanto, tanto. A outra mãe, meu bebê ele demora mais. Por isso que não dá para se comparar. Cada bebê é uma realidade. Tem mães que produzem muito leite, tem mães que já têm um intermediário, tem mães que às vezes produzem pouco, né? Então depende. E também depende da fase do desenvolvimento da criança, né, Janice? A gente sabe que o bebê, quando está passando às vezes por um salto, por um pico de crescimento, ele mama mais, ele mama menos, né? A gente sabe que dependendo da situação, igual a gente sabe dentro da psicologia do puerpério, né? Que a relação mãe-bebê, né? Dessa fusão, às vezes, dessa mãe com esse bebê, pode interferir ali até na quantidade que esse bebê solicita a mãe o peito. Porque tá relacionado também, às vezes, ao emocional da mãe, né? Então, esse bebê solicita a presença da mãe, a gente sabe que isso acontece. Então, a livre demanda, ela sustenta também esse papel do vínculo, né? A amamentação, ela ajuda ali, às vezes, esse bebê que a mãe está passando por uma depressão pós-parto, por exemplo, ou que está passando por um puerpério muito complicado, esse bebê que mama muito, às vezes, né, solicitando mesmo a presença da mãe, isso vai suprir essa necessidade dessa falta dessa mãe em outro momento, né? Uma mãe que às vezes não está conseguindo dar uma atenção e tudo mais. A gente sabe que isso acontece dentro da psicologia aí desse período, né? Então, com certeza. Sustentar a livre demanda requer muita energia da mãe, a gente sabe disso. Mas é a melhor forma da mãe ter certeza que ela está fazendo da forma correta, né? Porque quando ela coloca o horário, tudo certinho, tipo assim, não tem como ela saber se o bebê está mamando na hora que ele está com fome ou quando ele não está com fome, isso não tem como saber. Mas quando ela libera, né? Quando ela libera tudo mesmo, é mais fácil dela conseguir alcançar, talvez, aí o objetivo de uma forma mais tranquila. E hoje até eu falo muito com as mães, porque hoje muitas mães não têm licença gestação, né? Muitas mães são autônomas, elas já retornam a trabalhar, então eu falo muito disso, dessa realidade, né? Porque o mundo mudou
Mas a amamentação continua, né, do nosso organismo. Então, muitas vezes, a rotina da mãe é incompatível com um aleitamento materno exclusivo, porque ela não consegue sustentar uma livre demanda. E é essa Sim. livre demanda que vai manter, além a livre demanda, que uma coisa você pode deixar leite para o seu bebê tudo, mas a livre demanda, ela mantém um estímulo de produção. Né? Quanto mais o bebê vai crescendo, tem que ir mantendo esse estímulo de produção, porque senão daqui a pouco a sua produção não acompanha a necessidade de volume de leite para esse bebê. E aí é quando a mãe começa a perceber algumas dificuldades, alguns problemas, e às vezes ela não consegue compreender. Mas na realidade a gente sabe, porque os fatores externos já começaram a interferir aí. Uma das interferências é essa, é não cumprir a livre demanda. É, por exemplo, usar bomba, só ficar usando bomba, né? Apesar de que a gente sempre fala, entre a fórmula e o leite materno armazenado, ordenado, melhor o leite materno. Mas tem interferências também, porque a gente sai do natural, né, do organismo. Uhum, sim. E a gente sabe o quanto que o leite materno é benéfico para o bebê, né? Que aí Então, eu falo com a mãe, vai ser uma escolha sua. Você tem que saber o que é possível para você, o que você deseja, porque senão ela começa a se culpar, ela começa... E aí, né? Então eu sempre explico muito isso. Olha, se continuar dessa forma, talvez você não consiga. Então você tem que decidir, né? uhum. E o outro, vou passar aqui, senão não vai dar pra gente falar Sim. de todos. O outro mito é preciso revezar os dois seios para amamentar? Sim, na realidade isso é uma orientação e não é um mito, é uma verdade mesmo. A orientação é sempre no momento de amamentação, né? Vamos pensar aqui que sempre vai ser sucção nutritiva. A gente ofertar as duas mamas. Por quê? Para manter o estímulo de produção, né, dos dois peitos, até para não ter diferenças, né? Porque às vezes tem mães que sempre percebe depois que um peito está maior que o outro, geralmente por estímulo, e geralmente é o peito que o bebê tem mais facilidade, né? Porque às vezes, sempre o bebê, geralmente ele tem facilidade por um peito. Ele, não só o bebê, a mãe e o bebê, né? A mãe para posicionar o bebê. Então a gente fala, tem que oferecer os dois, só que nem sempre o bebê às vezes vai mamar os dois. Né? A regra é oferecer os dois. Só que, às vezes, o bebê ele vai mamar só um pouquinho no segundo peito, ou às vezes ele não vai mamar o segundo peito, porque às vezes ele não está com tanta fome, entendeu? E, às vezes, a mãe acha que só um peito, Janice, eu só dou um peito. Aí, o que acontece? Esse bebê, às vezes, logo depois ele já perde, ele fica poucos intervalos sem ir ao peito. Né? Então, é aquele bebê que toda hora realmente está no peito. Aí é a livre demanda que gera uma exaustão na mãe. Mas por quê? É porque é uma livre demanda que, na realidade, se a mãe estivesse ofertando os dois peitos, o bebê ele estaria recebendo dois volumes. Uhum. Né? E o que acontece? O bebê ele começa a mamar em um peito. Na hora que vai meio que esgotando, porque o peito ele é fábrica, ele produz o leite à medida que vai havendo a sucção, mas ele tem uma capacidade de armazenamento do leite. Então, à medida que ele vai sugando e vai produzindo, ele também vai esgotando, esse bebê já começa a chupetar a mama. Por quê? Porque ele vai perdendo um pouco do estímulo, porque o volume de leite vai diminuindo, então ele vai diminuindo o padrão de sucção. E aí, o que eu falo com a mãe nessa hora? Agora você muda de peito. Então, às vezes, o bebê ele vai ficando sonolento e a mãe acha que o bebê está saciado, mas muitas vezes ele não é que ele está saciado. Ele até quer, ou então quando a gente tira, ele até chora. Mas é porque o volume já se esgotou daquela mama, né? Então, aquela capacidade daquele momento ali já esgotou. Uhum. Então, eu falo, muda de peito. Na hora que muda de peito, que esse outro peito está mais cheio, né? Porque ainda não foi drenado. E mais cheio ainda porque teve o estímulo, né? Quando suga um peito, já estimula a ocitocina para ir liberando os dois seios. Por isso que pinga o outro peito. Então, na hora que o bebê coloca a boquinha no peito, que ele vê que tem volume, ele glup, 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 glup. Ele começa, aí a mãe fala assim, nossa, achei que ele estava dormindo. Né? Então, na realidade, não. Na hora que ele viu o estímulo do alimento de novo, ele se empolga. Então, ele começa a mamar. Então, aí, ou seja, ele recebeu dois volumes. Às vezes, ele iria receber, vamos lá, 20 ml num peito só,
ia dormir, aí daqui a 40 minutos ele acorda de novo. Aí, quando a gente oferece as duas mamas, e esse bebê ele responde, ele mamou 40 ml, ou seja, ampliou, ele vai ficar mais tempo saciado. Ele vai pedir menos esse peito. Então, ofertar a mama, as duas mamas nos horários de amamentação, favorece o ganho de peso, porque é isso, o bebê ele recebe mais volume. Geralmente, o bebê ele fica saciado mais tempo, porque ele recebeu mais volume. O estímulo de produção, então você estimulou mais as mamas, então seu volume de leite, a sua produção aumenta. Então, ou seja, são só fatores positivos. Né? Então, às vezes, a gente sempre fala assim, um bebê que está saciado não quer dizer que ele vai dormir. Né? Porque às vezes a mãe fala, mamou, dormiu, mamou, dormiu. Não, nem sempre. Mas é um bebê que provavelmente saciado, ele não vai chorar de fome, ele não vai ficar irritado por causa de fome. Então, é um bebê que vai ficar mais sereno, mais tranquilo. Né? Então, se ele não ficar assim, pode ser algum outro fator que está incomodando ele. Uma dor, uma fralda de xixi, uma fralda de cocô que está suja, mas não a fome. Entendeu? Então, ofertar as duas mamas é importante, indispensável, mas lembrando, bebê pode ser que ele não mame as duas em todos os horários. Se ele mamar, ok, na próxima mamada volta no primeiro. Janice, ele mamou o direito todo, o esquerdo quase não mamou. Então, na próxima mamada, você volta no esquerdo, para estimular aquele esquerdo que não teve estímulo da última mamada, né? Janice, coloquei no esquerdo, cochilou mesmo, capotou. Ok, na próxima mamada você volta no esquerdo, entendeu? E é isso, não tem regra. Nossa, não, ele não mamou os dois peitos. Ai, meu Deus, não, eu vou forçar esse bebê. Não, não vai forçar. Só que a gente tem que associar outras coisas. Você vai observando, não, que às vezes essa mãe tem baixa produção, já estou pensando em problemas, porque a gente sempre tem que pensar nos problemas, e aí esse bebê está dormindo porque não tem leite, não tem leite. Então aí é um caso da mãe perceber, opa, tem alguma coisa, eu preciso de ajuda para avaliar o meu caso, entendeu? Entendi. E faz muito sentido, porque aconteceu comigo, eu já vi muito assim de bebê que vai mamando, mamando e dorme. E aí a mãe fala, não, é porque já tá satisfeito. E não é, né? Isso que você tá falando, né? Às vezes é porque ele cansou mesmo e mamar, né? Esse movimento dá sonolência no bebê, não tem a ver com a saciedade. Quando ele dorme pode ser cansaço, pode ser, né, o fluxo já diminuiu mesmo. Então, diversas situações. Por isso que a gente sempre fala, a primeira coisa que a mãe tem que ter é consciência de sucção nutritiva. Né? Porque tem mães que têm problemas desde o início da amamentação e aí começam a desencadear outros problemas e ela não consegue perceber. E a gente precisa, tudo começa com a sucção, né? Um padrão de sucção efetivo. Bacana. Bom, a outro mito é, algumas mães produzem leite fraco, leite mais fraco. Tem leite fraco, leite forte? Esse a gente fala que acho que é o maior mito que a gente tem que vencer e conscientizar as mães, né? Que não existe leite fraco, né? O leite materno é o melhor alimento para o bebê, né? Nos primeiros 6 meses de vida, ou seja, nos primeiros 6 meses ele é o único alimento, só ele é suficiente para as necessidades nutricionais do bebê. Até 1 ano, a partir de 6 meses, a gente faz a introdução alimentar e até 1 ano ele ainda é o alimento principal, até pelo fato do processo de introdução alimentar. Leite fraco não existe. O que existe? Volume de leite insuficiente que o bebê recebe. Então, se o bebê não mama direito, né, ou se essa mãe tem uma produção insuficiente, ou seja, ele não vai receber o volume que ele precisa para se saciar e para ganhar o peso e se desenvolver. Então, as pessoas acham que é o leite que está fraco. Não, aí entra o processo que a gente tem que avaliar. Por que esse bebê não está recebendo volume de leite materno suficiente? Né? Então, não existe leite fraco. Fórmula infantil nenhuma substitui as características do leite materno. Né? Então, a fórmula, ela é, quando bem indicada, né? Ela salva vidas. Em muitas situações, ela é necessária. Mas o leite materno, a gente não se discute a qualidade dele. E é isso, não existe fraco. Se o bebê não está ganhando peso, mamando somente no peito,
é porque provavelmente a grande questão é que ele não está recebendo o volume de leite materno suficiente para o ganho de peso dele. Ou seja, ele está comendo menos do que ele precisa. Né? É a quantidade, não é a É a qualidade do leite. quantidade. E essa quantidade pode ser interferida, por exemplo, por essa livre demanda, que às vezes essa mulher não está fazendo a livre demanda, ela está definindo horários de mamada, os fatores externos, como uma chupeta, que tá aí, vai ser uma questão que nós vamos falar também, né? E, assim, esse é o grande fator. Pode ter algumas situações, por exemplo, às vezes tem alguns casos de alergias, né? Que o bebê desenvolve ainda com o aleitamento materno, e aí já são casos mais especiais, que aí a gente tem que encaminhar para o pediatra, tudo, mas essa grande questão da grande maioria, o bebê não está ganhando peso, aumentando no peito. Então, primeira coisa, volume. Por isso que muitas vezes tem que vir com o quê? Com a complementação. Né? Quando aí você complementa, não quer dizer que a fórmula é melhor do que o leite. É porque a fórmula eu vou lá e compro na farmácia o volume, né? O leite materno eu não compro. Se comprasse, as mães provavelmente comprariam o leite materno, né? Em vez de fórmula. Então, nesse ponto a gente fala, como que a gente não se questiona, né? Então, se alguém, mãe, se alguém virar para você falar que seu leite é fraco, que conforme é seu metabolismo, que eu já escutei muito isso, não, um profissional falou comigo que pelo meu metabolismo, o meu leite não vai ser suficiente para o meu bebê. Eu falei, não existe isso. Então, Tem a questão da genética, questão, né? Teve uma mãe que comentou lá no post, né? Que falaram que ninguém da família amamentou e é genético. E que ninguém amamenta. Eu não sei, você sabe que eu nunca ouvi falar de genética. Nossa, não. Isso é uma crença limitante, assim, que causa um impacto muito grande, né, na mulher. Sim. Ela já vai com essa crença de que ela não vai conseguir amamentar. Né? E não existe isso. Porque hoje, as pessoas que não amamentam, assim, às vezes a gente fica até meio receosa de perguntar, porque assim, elas não sabem, na realidade, por que elas não conseguiram amamentar. Não teve uma avaliação da situação. Então, cada uma faz uma percepção do porquê que ela não conseguiu amamentar e passa isso para frente. Né? E é isso que a gente vê muito divulgado hoje, assim. Porque minha genética... Então, não existe isso. A gente sabe que tem muitos fatores externos associados e tem dificuldades, tem questões orais do bebê, tem questões da anatomia da mama que interferem. E, às vezes, não é só um fator único naquela mulher, que às vezes aquela mulher tem 2, 3 fatores que eu falo assim, que a gente tem que ir limpando, né? Primeiro vai resolvendo um, resolveu, isso aqui, às vezes surge outro. Então, assim, a gente tem que trabalhar toda mulher tem que entender que ela é capaz, a princípio, né? Ela é capaz pela fisiologia, toda mulher é capaz de amamentar, mas lógico, se já teve interferência, cirurgia, já tem alguma doença crônica, tem algumas situações que interferem sim, e aí são situações que aí tem indispensável mesmo já serem discutidas e trabalhadas no pré-natal, para a gente preparar para que aquela mulher provavelmente vai ter dificuldades no processo do aleitamento materno. Então, aí tem que ter um planejamento muito bom mesmo para a gente amenizar as dificuldades assim que o bebê nascer. Bacana. Dentro também do que eu estava falando sobre a psicologia do puerpério, né? E dentro da minha abordagem, que é a psicanálise, a gente sabe que existe questões inconscientes relacionadas aí à amamentação, né, Janice? É por isso que a gente faz a psicoterapia. Então, mães, por exemplo, que estão tendo dificuldade de vinculação podem produzir menos leite, né? Mães que têm dificuldade de aceitação em relação... Teve dificuldade em aceitar a gravidez, tem dificuldade em aceitar o bebê, podem ter dificuldade na amamentação, né? Então, a gente sabe que isso também interfere, né? Agora, a genética... Isso aí a gente já pode colocar um ponto, né? Peraí, vamos questionar, não vamos aceitar isso assim de forma assim, é verdade e pronto, não, né? A gente tem que sempre se questionar. Claro, igual eu falei, existem questões inconscientes, existem questões psicológicas que interferem tanto que a gente sabe, né? Que é uma pergunta, o estresse, a ansiedade, interfere na amamentação?
que você pode Sim, falar? interfere, com certeza interfere. Por quê? Porque interfere na liberação da ocitocina, que é o hormônio que faz a liberação do leite, né? Uhum. A ocitocina é o hormônio do prazer, né? É um hormônio de prazer e tudo. Então, se aquela mulher está com fatores, né, estressantes, vai haver, apesar da sucção ali, vai haver dificuldades para a liberação da ocitocina. Sim. E porque são dois hormônios associados, é o hormônio que produz, né, que é a prolactina, e o hormônio que faz a liberação e a ejeção. Ele faz a contração das células mamilares ali no mamilo. Então, a Uhum. mulher, por isso que às vezes a gente tenta, né, falar, tenta fazer um ambiente mais tranquilo, tenta ficar um pouco mais relaxada, apesar de toda a adaptação difícil. O estresse, ele faz sim, ele tem um fator, mas também a mulher não pode, eu falo assim, para ela assumir aquilo, ai, porque eu estou estressada, porque eu não vou conseguir. Eu sempre falo com ela, tenta usar isso para te dar força, para ela, não, eu vou vencer, né? Eu vou enfrentar, eu vou tentar. Eu sempre falo, toma um banho. Hoje há as playlists de amamentação, né? Você tem a sua playlist lá para as gestantes. Então a gente fala muito isso também, ou seja, para a gente fazer um ambiente mais agradável. Então, às Sim. vezes, tem as mulheres que falam assim: ah, Janice, nossa, eu passei um estresse, aí meu leite secou. Então, quer dizer, não é que o leite não seca de um dia para o outro, de um momento, de um dia de estresse para o outro, de um evento. Ele, na realidade, é isso. Às vezes a mãe tem leite, mas o leite não sai, ele não é ejetado, né? Porque o que faz secar é isso, depois você vai mantendo esse estresse, vai tendo fatores interferindo nesse processo de sucção, aí assim, vai tendendo a cair a produção, e quando começa a cair a produção, começam a ter outros fatores dificultadores que podem sim levar a um desmame precoce indesejado. Então, Sim. assim, o estresse, sim, a gente tem que pensar que impacta, mas é isso também, a gente não se agarrar a essa questão, entendeu? Porque às vezes o que está impactando não é nem o estresse, pode ter outros fatores associados, como eu falei, às vezes não é só uma coisa, né? Tem Sim. vários fatores causadores aí impactando nessa produção e nessa saída do leite, entendeu? Sim, bacana. A Marissa comentou aqui, né, como interfere, né, essa questão do estresse. Também a questão do hormônio do amor, né? É um hormônio super importante, né? Desde o parto ali, a gente já sabe o quanto que esse hormônio é importante nesse período perinatal, né? A rede de E apoio é você falou do vínculo, fundamental. né? Você falou do vínculo aí, essas mulheres que têm dificuldade do vínculo, estão com algum processo emocional aí, né? Mais enfatizado. É isso, interfere, né? E, E inclusive, amamentar é um fator protetivo, né? Então, quando uma mulher está com depressão pós-parto, por exemplo, a gente recomenda que ela amamente para poder ajudar na liberação de ocitocina, porque a ocitocina vai ajudar até melhorar o quadro de depressão, né? sim, Isso se a amamentação não for uma amamentação que causa sofrimento na mãe, porque a gente também tem casos muito graves em que a mulher se sente invadida, né, quando amamenta. Então, a gente tem casos, cada caso é um caso. Mas sim, a é, gente sabe que a e amamentação é a, um fator protetivo. e a primeira coisa, a mulher tem que desejar, né? Não é o outro desejar para ela a amamentação, Sim, né? Primeiro exatamente. ponto, ela tem que saber se ela quer realmente amamentar, se ela não quer, se ela quer realmente passar por essas necessidades do aleitamento materno exclusivo, né? Igual a gente orienta, o que precisa ser feito para se alcançar. E por isso que Uhum, tem mulheres que às vezes não querem amamentar, tem mulheres que ficam satisfeitas de fazer um aleitamento materno misto, né? Mamam no sim. peito e complementam. Então, o primeiro ponto é o desejo. Ela que tem que desejar. Né? Porque se Uhum, a gente não considera uma amamentação de sucesso se essa mulher não está tendo prazer em amamentar e ela não deseja. sim. Ela É, colocou aqui também, a rede de apoio é fundamental para o sucesso da amamentação, com certeza. Uma mulher sem rede de apoio, a amamentação dela fica muito comprometida. Assim, é é, algo que a gente pode observar. Uma mãe sem rede de apoio é mais dificultoso aí, é mais difícil para ela amamentar. Eu lembro. a gente
Eu lembro do meu marido, né? Eu lembro que às vezes eu ia pro quartinho da Sofia para amamentar, sentava lá na cadeira, né? E aí ele trazia um copo d'água, porque eu dava muita sede. Colocar no peito, a minha boca secava de um jeito que, assim, parecia que eu tinha 6 dias, 5 dias que eu não tomava um copo d'água. E eu não pedia, assim, às vezes ele sabia que eu estava amamentando, e aí ele já vinha com um copo de água para beber. São coisas pequenas, né? Eu tô dando um exemplo pequeno, mas que são, quando a gente consegue valorizar, né? Quando a gente consegue perceber, são coisas muito importantes. É desde para a mãe descansar, porque amamentar cansa. Não só cansaço de estar ali com o bebê, né? Mas o cansaço de produção do leite mesmo, o tanto que isso exige do corpo da mulher, né? E tanto que a mulher perde peso, às vezes, né? Porque tá ali gastando muita energia, porque amamentar gasta bastante E energia. isso quando flui tudo muito bom, né? Quando Isso, flui daquela amamentação que a gente idealizou perfeita e aconteceu perfeita. isso, E é exatamente. cansativo. Imagina quando tem as dificuldades, né? Quando tem as complicações, que além de dificuldades, já vem as complicações associadas, né? Exatamente. Vamos passar para mais um aqui, que a gente só tem mais 15 minutos. Lembra da chupeta. A chupeta é importante a gente falar. É o próximo aqui. A mamadeira e a chupeta interferem no aleitamento? Sim, gente, a mamadeira e a chupeta interferem. Eu sempre falo que os profissionais da saúde, eles têm um papel de informar e conscientizar sobre os riscos, né? Dos bicos artificiais. Quando a gente fala mamadeira e chupeta, a gente está falando dos bicos artificiais. Então, eles interferem. Então, nosso papel é orientar os riscos. Os riscos para o quê? Para um desmame precoce indesejado, né? Você não atingir o tempo de amamentação que é recomendado ou que essa mãe deseja. E aí a gente explica os riscos e essa família, essa mãe vai decidir, né? Se vai usar, se não vai usar, como usar, e sabendo que tem esses riscos inerentes. A chupeta e a mamadeira, a questão, vou falar depois um pouco mais da mamadeira, porque mamadeira, muitas vezes, é preciso, quando a gente fala assim, é preciso a complementação, né? Muitas vezes tem casos, e vários casos, de bebês que não estão se saciando, não estão recebendo o volume necessário no peito, então a gente sempre fala, a primeira regra é alimente-se o bebê, né? A gente não vai colocar esse bebê em risco de perder peso ou de estar perdendo mais peso. Então, a primeira regra é alimente-se o bebê, e enquanto está alimentando-se o bebê com uma complementação, seja com fórmula ou até com o próprio leite materno dessa mulher ordenhado, a gente também tem que pensar na proteção da amamentação. Que a gente fala que às vezes tem que ter pausas no processo, né? Uhum. Então, o bico artificial, o que ele faz? Ele atrapalha o padrão de sucção do bebê. Então, desde o início eu falei, padrão de sucção tem que ser efetivo. As chupetas e as mamadeiras, os bicos artificiais, eles alteram a movimentação da língua, o posicionamento da língua, a abertura de boca é menor. Então, tudo isso vai fazer que quando esse bebê for o peito sugar, ele não vai ser um bebê que ele vai sugar adequadamente. E, às vezes, tem bebês que já com poucos dias já tem impactos, eles começam a não sugar direito, e tem bebês que às vezes demoram mais. E às vezes tem bebê que não vai ter impacto, né? Mas é a minoria, né? Porque às vezes tem mãe que fala, meu bebê mamou, chupou chupeta e não teve problema nenhum. Só que a gente vê também muitas mães que os bebês mamaram, usaram chupeta e desmamaram. Só que às vezes elas não associam a esses fatores interferindo. Então, Fala a chupeta, que o bebê não quis mais, né? Ah, o bebê não quis mais. Isso, é como se o fator viesse do bebê. E, na realidade, não é. A gente trouxe ferramentas e produtos que interferiram no processo de aleitamento materno. Que a chupeta, ela veio para substituir o peito, a sucção não nutritiva no seio materno. Então, é por isso que a gente fala que a chupeta é para o adulto, é para o cuidador. É na tentativa de dar um alívio maior para essa mãe, ou para outra pessoa acalentar esse bebê, né, que não seja sugando no peito, porque a sucção acalma. A criança ela precisa de sugar, né?
Então, por isso que vem. Então, a chupeta, ela foi criada para substituir. Então, por isso que o bebê chupeta o peito, ele chupeta e ele deve chupetar. Ele só não pode chupetar o dia inteiro, porque se ele está chupetando o dia inteiro, ele não está nutrindo, né? Ele não tá correspondendo ao que a gente espera. E a chupeta, ela interfere na livre demanda. Quando o bebê está com a chupeta, muitas vezes esse bebê deveria estar ao seio. Mesmo que ele mame só um pouquinho, ele não está com muita fome, ele vai mamar e ele vai receber aquele pouquinho de volume de leite e vai estimular a produção. Então, a chupeta, e com isso, ou seja, o bebê vai menos ao peito, interfere no ganho de peso dele, porque ele está recebendo menos volume, interfere na produção, daqui a pouco essa mãe vai percebendo que não está produzindo menos, que o bebê não está saciando, e o bebê está estranhando o seio materno. Ele está estranhando por quê? Porque ele tem duas memórias de sucção. Na realidade, ele tem até três. Às vezes, a chupeta, a mamadeira e o seio. Ele vai reproduzir o que é mais fácil para ele. E o mais fácil não é a sucção no seio. Que ele precisa fazer força, ele tem que abrir muito essa boca para abocanhar o máximo de areola possível. Então, ou seja, daqui a pouco essa mãe vai falar, nossa, o bebê tá brigando com o peito, meu peito parece que não tá produzindo mais. Interferência, provavelmente, da chupeta. E a mamadeira? O bebê nasceu, geralmente a grande dificuldade ou queixa dessa mãe quando vai, por exemplo, na primeira consulta com o pediatra, o bebê não ganhou peso adequado, ele não está ganhando peso, ou esse bebê está chorando de fome. Então, muitas vezes tem que o quê? Complementar. Complementar. O ideal não é usando o instrumento mamadeira, é utilizando um copinho, né? Geralmente um copinho de vidro, aqueles copinhos de dose pequenininho, ou uma mamadeira de colher. Eu devia ter até separado para deixar aqui para vocês verem. Por quê? Porque são ferramentas que não têm bico artificial associado, então não vai fazer confusão de bicos nesse bebê. Então, a última alternativa é a mamadeira. Por quê? Para a gente prevenir esse processo, não atrapalhar nesse padrão de sucção do bebê, de posicionamento de língua, de movimentação da língua. Isso tudo interfere. Então, a mamadeira ela faz a confusão de bicos e, além disso, ela faz a confusão de volumes. Porque na mamadeira o bebê recebe, às vezes, lá 60 ml em 1 minuto. 2 minutinhos ele mamou. No peito ele vai gastar 10 minutos. Então, ele não vai querer esperar 2 minutos para sair o reflexo de ejeção do leite. Ele não vai querer esperar fazer sucção, fazer força. E aí, com isso, ele vai escolher. Não, eu não quero isso aqui não. Isso aqui dá muito trabalho para mim. Então, a mamadeira ela provoca confusão de bicos e confusão de volumes. Porque o bebê ele escolhe o que é mais fácil. Então, a gente sempre tem que pensar, precisou complementar, mãe, não se sinta culpada, às vezes é preciso. Mas aí entra, muitas vezes, o papel do consultor, que muitos pediatras já têm encaminhado os pacientes para a consultoria de amamentação para isso. Olha, nós vamos complementar, mas você quer amamentar, a gente tem que resguardar essa amamentação. Então, você procura um consultor, porque a gente tem as ferramentas para fazer o diagnóstico, para o quê? Para essa mãe começar a produzir mais leite, descobrir por que esse bebê não está ganhando peso, até a gente conseguir tirar essa complementação de cena, entendeu? Então, a questão da mamadeira é do utensílio em si, pelos impactos disso no aleitamento. Bacana. A gente tem mais 5 minutos só. E tem mais uns 10 mitos aqui. Mas eu acho que os principais você falou, né? Sim. Tem mais uma aqui que eu acho que é um mito que todo mundo passa por isso. E eu acho que a gente pode finalizar com ele. Que é consumir certos alimentos, como cerveja preta, canjica, fazer canja de galinha, aumenta a produção de leite? Então, isso foi bem legal mesmo. Isso é uma crença, né, que vem muito de família, né? Das avós, das mães, né? Não, a questão da alimentação, determinados alimentos para aumentar a produção de leite, não, né? Igual a canjica. A questão, a gente sempre fala, é uma alimentação saudável, a mãe se alimentar para ela ter energia, para ela ter disposição para amamentar esse bebê. Né? A cerveja, por exemplo, ela tem álcool, né? Então a gente tem que, essa questão do álcool, dependendo da concentração, na realidade,
dependendo do volume que ela toma, né? Porque cada bebida alcoólica ela tem um teor, né, de concentração de álcool. E conforme esse teor tem um volume que pode ter um impacto na amamentação, porque passa no leite materno. Então, se essa mãe toma muita cerveja, dependendo da dose, ela vai estar passando álcool para esse bebê. Né? Então, a cerveja, então, é uma coisa assim, muito que tem que ter assim, cautela, se a gente não indica para aumentar. E faz aumentar a gente ver essa questão da sucção, padrão correto de sucção, livre demanda consciente desse padrão efetivo de sucção, não ter essas interferências, né, de chupetas, dos bicos intermediários, né, aqueles bicos de silicone, isso tudo que geralmente faz as interferências, né? Então, a gente não tem que preocupar que eu tenho que aumentar o meu leite, que a grande medo das mulheres é, será que eu vou ter leite suficiente? Então, assim, como mulher, entenda que toda mulher vai ter leite suficiente, tirando aquelas questões que eu falei das anatomias, de cirurgias, de doenças crônicas, tudo. Então, não pense, porque elas já pensam o quê? Remediar, né? É como se fosse um remediar. Não, eu vou tomar uma... Que a gente sabe que hoje tem ervas que aumentam a produção, que a gente tem medicamentos que têm como efeito colateral aumentar a produção de leite. Só que isso são fatores que a gente... É o último do último que a gente pensa, assim, em ter como remédio, entendeu? Como remediar. A primeira coisa é o manejo clínico, é o aconselhamento materno, é a gente verificar esse processo de aleitamento e falar com essa mãe, não... a gente precisa ajeitar isso aqui, eu não preciso te medicar, não preciso comprar produtos, né? Não, compra bico de silicone, compra concha, compra mamadeira, vem a chupeta. Então a gente pensa muito, infelizmente, na maternidade vai muito comprar, e muitas vezes a mulher precisa o quê? De apoio, de profissionais que têm conhecimento nesse manejo do aleitamento para favorecer o sucesso do aleitamento em relação a esse medo da produção inadequada, do bebê não estar se saciando. Então, alimentar-se bem, tomar muita água, porque a água é importante, né? Senão a mulher se desidrata, dá dor de cabeça. Então, tomar água, toda mamada sempre tomar água, uns 400 ml de água, 500 ml. E não precisa, ela tem que comer canjica, eu tenho que fazer a canja de galinha, porque senão vai produzir leite. Isso são crenças mesmo, são mitos que não interferem. Faz parte da cultura, entendeu? né? Faz parte da cultura. Eu vejo como saudável, né? Assim, comer o canjicão não tem problema, pode comer, pode isso, não, mas não é isso que muitas vezes, nossa, eu comi e não tive leite, né? Mas a cerveja não, viu, gente? A cerveja tem impacto, mas assim, eu vejo como algo da cultura que a gente pode ter um olhar como saudável no sentido de rede de apoio, de mobilizar, mas a mulher tendo consciência que não é por causa da canja que ela vai ter leite ou não. Essa que é a diferença. A gente pode acolher a cultura, as crenças, né? Porque a gente tem que acolher nossos avós. Bom, nosso tempo está acabando. Janice, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Depois eu quero voltar com você para a gente falar sobre como se preparar, né, para a amamentação. O que a gente pode fazer na gestação para se preparar? Precisamos falar, né, do pré-natal. Isso. E aí a gente fiquei muito... Meu vídeo cortou. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Tá? Eu que agradeço. Mesmo. Eu que agradeço quem participou, quem conseguiu ficar, né? Acompanha a gente nas redes e vamos aí, continuamos na luta, porque a gente muda o mundo pela amamentação. Hoje eu tô com a camisa da Mami Bem aqui. E continuamos firmes, né? Nesse propósito que é fundamental aí. A live vai ficar salva no meu Instagram. Quem não viu, se você sabe que tem alguma mãe que está gestando, que precisa dessas informações, envie essas informações para ela, para a gente poder ajudar ao máximo de mulheres possíveis a conseguirem ter uma amamentação tranquila. Beijão para todo mundo, boa noite. Obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho, Karine. Obrigada, tchau. Tchau.